E aí, pessoal, eu vim mostrar para vocês como foi meu desempenho na 7ª rodada do torneio por equipes. O meu adversário chamava-se Luke de Marco, é o nickname dele. Ele já chegou a ter mais de 2.100 de rating e atualmente eu diria que ele estava fora de forma. Ele está na faixa de 1930 por aí. Então, mas como ele já chegou um dia a ter a faixa de 2.100 para cima, é um adversário que a gente tem que ter um certo respeito. Então, contra ele, eu decidi jogar a abertura catalã. Então, eu iniciei aqui com o cavalo em F3 e o meu adversário jogou bem aqui D5. Joguei aqui D4 para que lutar pelo centro. Meu adversário atacou aqui o meu peão em D4, caracterizando a defesa Grunfeld. E então aqui eu estou fazendo a abertura, continuando a sequência da catalã. Então, abri aqui a diagonal para o meu bispo para estar atacando aqui essa diagonal. Então, meu adversário jogou cavalo C6. Até então são lances de desenvolvimento, né? Não há um ataque ainda grosseiro. Faço o movimento que eu já tinha planejado, né? Ficar aqui com essa diagonal. Meu adversário desenvolve esse peão bem aqui para abrir espaço para o bispo, para abrir espaço para o cavalo. Eu faço o roque, então ele vai fazer um lance de desenvolvimento, né? Desenvolver o bispo bem aqui. Nesse momento é interessante, já que o bispo mexeu para essa casa bem aqui, eu achei interessante agora sim fazer a troca, porque se eu tomar esse peão, ele vai ter que fazer algum movimento com o bispo, passando a vez para mim novamente. Então, eu tomei o peão, e aí ele tem que tomar uma decisão. Ou ele toma novamente esse peão bem aqui, ou ele foge com o bispo. Ele decidiu tomar, então temos a mesma quantidade de peões. No entanto, ele passou a vez para mim, porque agora ele acabou perdendo um tempo comendo o peão e é a minha vez de jogar novamente. Então, aproveitei o lance para desenvolver e note que o rei dele continua aqui no centro, né? Então, é uma situação um pouco perigosa que ele está passando aqui. Só que o meu adversário não é qualquer pessoa também. Ele está ciente do que está acontecendo, ele tem planos para jogar. Então, ele desenvolve o cavalo para posteriormente fazer o roque. Eu abri essa diagonal bem aqui. A minha intenção é colocar o bispo nessa diagonal também, atacando esse lado bem aqui. Então, note que eu tenho aqui os dois bispos, né? Cada bispo numa diagonal aqui, que é suculenta. Quem sabe no futuro esse bispo aqui não pode fazer a diferença, né? Ele faz o roque, põe o bispo aqui como eu havia planejado. Prosseguindo, ele decidiu fazer esse lance bem aqui. Eu achei interessante esse lance porque o meu plano seria colocar o cavalo na casa C3. E aí depois, se acontecesse dele ser com peão, eu poderia colocar o cavalo aqui nessa casa, eu teria possibilidades de movimentação. No entanto, ele já se antecipou. Imaginando que eu iria colocar o meu cavalo aqui nessa casa, ele já colocou o peão dele aqui. Nesse momento eu não posso mais fazer o lance que eu planejei. Então é como se ele estivesse imaginando qual seria o meu possível lance. Então eu desenvolvi o cavalo, eu gastei um tempo pensando no lance a fazer, se eu jogaria o cavalo aqui para casa B3 ou seria para casa D2, e então eu decidi fazer esse lance bem aqui, cavalo em D2, que eu achei mais seguro. Geralmente não se recomenda colocar o cavalo no canto do tabuleiro, a não ser que eu tenha possibilidade de continuação de movimento. Então, eu achei melhor jogar o meu cavalo aqui para casa em D2. Então, a minha intenção seria aqui jogar o cavalo para essa casa bem aqui, em E4, e tentar prosseguir com o ataque. Ou então, futuramente, tirar a torre, movimentar o cavalo para essa casa aqui em F1, para cá, e aí tentar prosseguir o ataque. O meu adversário, já visando a possibilidade do meu cavalo cair na casa E4, ele fez esse lance bem aqui, ó. E5. Ele já impede esse lance que eu possa fazer, né? Já não é interessante mais para mim. Então, note que eu começo a ficar com poucas possibilidades de seguir meus planos. O meu plano seria talvez vir um cavalo para cá. Então, ele já se antecipou ao meu possível plano. Então, eu tentei verificar possibilidades aqui. Eu enxerguei assim, tentar avançar com os peões aqui e atacar o bispo dele. E aí, subir com os meus peões, tentando atacar para a ala da dama. Faço esse lance bem aqui, A3, visando sustentar o próximo lance bem aqui, B4, e atacar o bispo dele. Ele
percebendo a possibilidade do meu jogo, faz o lance 5. E ele já impede que eu faça esse lance bem aqui. Se eu fizer esse lance, no final das contas, eu vou acabar perdendo um peão. Então, digamos que seja o meu próximo lance. Ó. Levantei, ele toma, eu tomo, ele vai tomar aqui a minha torre para não perder a torre dele, eu tomo de volta, e no final ele ganha um peão meu. Então, esse lance não seria interessante para mim nesse momento. Então, eu gastei um tempo verificando qual lance eu poderia fazer, né? Sendo que esse aqui, no momento, eu não cogitei essa possibilidade. E aí eu tentei fazer a seguinte, tirar a torre desse caminho para o meu cavalo, vir para casa F1 e também atacar essa coluna aqui, tentar abrir essa coluna aqui. Então, eu fiz o lance torre E1, já abrindo o caminho para o cavalo e tentar um possível ataque. Meu adversário aqui ó, desce com o peão dele e está tentando aqui fazer um ataque aqui no centro. Eu cheguei à seguinte situação, eu comecei a ficar com poucas possibilidades de lance e até, inclusive, abandonei esse lance de continuar com o cavalo vindo para essa casa. Né? Eu confesso que eu acho que me dispersei de pensamento, então eu fiz esse lance bem aqui, sacrificando meu peão. No entanto, depois eu teria uma casa para o meu cavalo bem aqui, já atacando o bispo dele. Então, ele faz o lance aqui, toma de peão. Eu não vou tomar novamente de primeira, eu primeiramente faço o lance de cavalo, então ganhei uma casa importante e já ataco o bispo ao mesmo tempo. Mas nesse momento eu tenho um peão a menos. Ele foge com o bispo, eu levanto meu peão novamente aqui atacando o bispo dele, então ganhei um tempo importante. Lembrando que eu estou com um peão a menos, tomo, ele poderia ter a chance de tomar meu peão, mas ele tomou de torre bem aqui para não perder a torre dele, tomei, e ele decidiu não tomar o meu peão. Ele poderia tomar de cavalo, mas não foi o que aconteceu. Então, eu ataquei o cavalo dele aproveitando para não perder esse peão. Ele foge com o cavalo e eu ataco o bispo dele para ver o que ele vai fazer. Se ele tomar meu cavalo bem aqui, eu tomo de volta, já dando cheque, ainda ganho o cavalo de volta. Na verdade, eu não ganharia, porque ele poderia voltar para cá, né? Então, eu iria ficar contente se ele tomasse meu cavalo. Então, ele decidiu aqui fazer essa troca, ó, trocar o meu bispo, né? Geralmente, o bispo que fica perto do rei, ele acaba ajudando na defesa. Então, ele quer fazer essa troca e me deixar um pouco mais indefeso. Então, eu tentei aqui fazer um lance, que era jogar esse peão bem aqui, e assim verificar qual seria o lance dele depois. Se ele tomasse de en passant, ele estaria aqui com duas peças, né, atacando, e algumas defendendo. Então, eu ia tentar desestabilizar a estrutura de peões dele. Então, fiz esse lance bem aqui. E ele decidiu tomar de peão. Tomei. Ele ataca o meu cavalo antes de tomar minha peça. Eu tomo o bispo dele fazendo cheque. E ele toma de dama. Aí eu tenho que sair de cavalo bem aqui para não perder meu cavalo. Vim para casa em E4, tentando impedir que os peões desçam. Ele continua avançando o peão. Note que nesse momento esse peão aqui está sendo protegido por duas peças, pela dama e pelo cavalo. Então eu não posso tomar. Eu ataco o bispo dele. Na verdade, bem aqui eu já estava com poucas ideias, sem muitas ideias de o que fazer. Então eu fiz esse lance para ganhar um tempo a mais para poder pensar numa ideia boa para poder jogar. Então ele vai ter que tirar o bispo, tirou o bispo aqui do ataque do meu peão, e aí eu tive essa ideia bem aqui de atacar a dama dele com o meu cavalo. E note que esse cavalo aqui está sendo protegido pela minha dama. Então, a minha dama está protegendo esse cavalo. E aí foi mais um tempo que eu tive para pensar. O que eu enxerguei? Com esse lance aqui dele de peão, o próximo lance dele eu imaginei que seria cavalo na casa C2. E aí esse cavalo iria atacar minha torre e atacar meu bispo, e seria muito chato esse cavalo bem aqui nessa casa. Seria super desagradável. Então, ele mexe com a dama para essa casa. O computador sugere que a casa melhor para ele seria essa casa bem aqui, C4. Ele continua bem aqui, atacando meus cavalos, minhas peças, né? E ele poderia depois, né, fazer um lance aqui, que é aquele que eu falei. Então, como ele tinha duas peças atacando bem aqui essa casa, eu fiz o lance torre F1. Voltei com a torre novamente. Então, ele vem para essa casa bem aqui. Eu imaginei que ele talvez quisesse vir para essa diagonal, marcar pressão.
Então, eu vou tentando avançar, tentando entrar para cá, atacando a dama dele. Estou tentando fazer alguma coisa. Ele continua avançando o peão dele, né? Perceba que isso começa a incomodar, né? Existe a possibilidade dele promover ou dele, inclusive, quebrar a minha estrutura de peões aqui. Então, eu movimento com essa dama, ao mesmo tempo eu estou atacando essa diagonal bem aqui e estou atacando o cavalo dele. Então, ele precisa ter um cuidado aí. Então, ele movimenta com um cavalo, talvez visando também estourar minha estrutura de peões. Não sei se ele não percebeu o cavalo, eu decidi tomar. Ao fazer a análise do computador, o computador sugere que, mesmo eu tomando uma peça dele, sugere que nós estamos equilibrados aqui. Então, ele tem aqui bastante peça me atacando, tem esses peões que estão bem avançados bem aqui, e aí ele faz esse lance bem aqui. E3. Então, esse lance aqui, ó, se eu tomar de peão, ele me dá um checkmate. Então, eu não posso tomar de peão. Eu tenho que aguardar e verificar o que acontece. Então, tomei o cavalo, desceu aqui. Então, eu decidi fazer o seguinte lance. Ó. Com esse lance bem aqui, em dama em C4, ao mesmo tempo, eu estou protegendo aqui essa casa, ó, porque se ele tomar de peão, ele vai perder as peças. Né? Se ele tomar aqui, eu tomaria, ele tomaria, eu tomaria de dama, eu tomaria de torre, e no final das contas eu tomo de cavalo e estou com uma peça a mais. Então, não seria vantajoso para ele fazer esse lance. Então, faço esse lance aqui de dama e estou atacando bem aqui checkmate. E ele não percebeu e decidiu avançar o peão. Então, eu aproveitei minha oportunidade. Né? Então, aqui, ou ele poderia tomar a minha torre ou fazer a promoção, e ele não viu que eu teria esse lance bem aqui, checkmate. Então, foi um lance parecido com um boxe, né? Ele batia em mim, eu batia nele, ele batia em mim, eu batia nele, mas no final prevaleceu quem errou menos, né? Então, essa foi minha partida, eu continuo invicto, são ao todo aqui 7 partidas, 1 empate e 6 vitórias. Então, estamos aí prestes a encerrar o nosso torneio, semana que vem vai ser a última rodada, e eu espero continuar invicto, né? Então, vou lutar aí para aguardar o meu adversário e conseguir sobreviver a ele. Se eu empatar, já estou feliz. Então, valeu, pessoal. Espero que você tenha aprendido um pouco com essa partida. E até a próxima.